Está escrito em 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17, o seguinte: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eu gostaria de ler também Gênesis 3, versículo 6, que diz o seguinte, contextualizando com esse texto que acabei de ler. Vendo a mulher, tratando-se aqui de Eva, Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e este também comeu. Meu irmão, minha irmã, a história da humanidade é a narrativa de uma eterna busca por pertencimento, mas que frequentemente se perde nos atalhos da ilusão. Sim, quando nós abrimos as páginas das Sagradas Escrituras e conectamos as palavras maduras e pastorais do apóstolo João com os relatos lá do início, lá de Gênesis 3, e que são tão fundamentais para a nossa compreensão, aí nós somos, de fato, confrontados com uma radiografia cirúrgica da alma humana. Ou seja, há um fio invisível e teológico que une o jardim do Éden com a sociedade hiperconectada e frenética em que nós vivemos nos dias atuais. João aqui nos adverte contra o amor ao mundo. E para nós compreendermos a profundidade desta advertência, precisamos entender uma coisa essencial. É que esse mundo a que ele se refere aqui não é a criação física, como as florestas, os mares ou as pessoas a quem Deus tanto amou, conforme João 3,16. Mas sim, o mundo aqui que João se refere trata-se de um sistema organizado de valores, de pensamentos e de comportamentos que opera de forma totalmente independente e rebelde contra o Criador. É uma atmosfera espiritual que respira a autossuficiência e que tenta a todo custo arrancar o ser humano do aconchego da presença de Deus para escravizá-lo na busca incessante por aquilo que é passageiro, que passa rapidamente como um sopro, como uma neblina. E esse sistema tão sutil e que João anuncia não nasceu na modernidade, não. Ele foi estruturado na primeira grande crise da humanidade, relatada no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem, vivendo em plena harmonia e comunhão com o Criador e com a criação, a serpente se aproximou de Eva lá no jardim. A sua estratégia não foi introduzir um pecado grotesco ou uma violência explícita, não. Mas sim plantar uma dúvida sobre a bondade de Deus e redirecionar o desejo do coração. O texto bíblico diz que a mulher olhou para aquela árvore proibida e percebeu 3 características centrais. Ela identificou que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Milhares de anos depois, o apóstolo João, guiado pelo Espírito Santo, resume a anatomia do pecado exatamente com a mesma estrutura tríplice, chamando-as de
a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que aconteceu lá no Éden foi o ensaio geral do drama que encenamos todos os dias em nossa rotina contemporânea. Nada mudou. A estratégia do inimigo continua sendo a mesma. A concupiscência da carne, que João fala aqui no versículo 15, que Eva experimentou ao ver que a árvore era boa para se comer, trata-se aqui do desejo desordenado de satisfazer os apetites físicos e biológicos acima da vontade de Deus. Os prazeres que nós chamamos popularmente de prazeres carnais. É a busca pelo prazer imediato, pelo conforto a qualquer preço, pela anestesia das nossas dores através de estímulos rápidos. A geração que nós estamos inseridos se traduz na obsessão pelo bem-estar próprio, na busca desenfreada por sensações e na incapacidade de lidar com a renúncia ou com a espera. O mundo moderno nos vende a mentira de que nós somos o que sentimos e que reprimir um desejo físico significa uma afronta à nossa liberdade. E aí, como é uma sequência, e aí nós transformamos os nossos corpos e as nossas vontades em altares de adoração, esquecendo-nos de que o prazer separado de Deus não passa de um banquete que alimenta apenas o corpo, mas mata a alma de desnutrição espiritual, de fome, literalmente. Eva achou que o fruto sustentaria sua vida, mas ele introduziu a morte. Olha que contraste. Em seguida, o relato de Gênesis aponta que a árvore era agradável aos olhos, o que João perfeitamente classifica como a concupiscência dos olhos. Esta é a tentação do consumismo, do ter, da cobiça desenfreada que entra pelas janelas da nossa alma. Nós vivemos na era da imagem, do espetáculo visual. Nós somos diariamente bombardeados por telas que nos mostram a cada segundo vidas aparentemente perfeitas, corpos esculturais, viagens paradisíacas e produtos que prometem nos trazer a felicidade que nos falta. Olha, e aí nós nos deixamos muitas vezes levar por esses apelos, né? E a concupiscência dos olhos nos faz acreditar na ilusão de que a nossa dignidade e o nosso valor pessoal estão diretamente ligados à nossa capacidade de acumular, de conquistar, de mostrar, de ostentar. E aí o ter vai se tornando o oxigênio da nossa sociedade. O ter. E quem não possui determinados bens ou não exibe um determinado padrão de vida é empurrado para a margem da invisibilidade social. Nós olhamos para o que o outro tem e imediatamente nos sentimos incompletos. É assim que a vida atual está sendo conduzida. E aí nos sentimos incompletos e passamos a alimentar uma insatisfação crônica que nos impede de desfrutar da simplicidade da presença de Deus. Eva tinha um jardim inteiro à sua disposição, uma abundância inimaginável para desfrutar naquele jardim, mas os seus olhos ficaram fixos e hipnotizados justamente naquilo que lhe faltava. O Senhor havia proibido provar daquele fruto. O consumismo moderno opera da mesma forma.
Ele nos cega para as infinitas bênçãos que nós já recebemos de Deus, fazendo-nos escravos do próximo lançamento, do próximo status, da próxima aquisição. Por fim, o texto nos revela que a árvore, texto de Gênesis 3, que a árvore era desejável para dar entendimento. O que ecoa perfeitamente na expressão de João, que fala que fala da soberba da vida. Então esta é, sem dúvida, a mais profunda e perigosa das três armadilhas, pois mexe com o nosso ego, com o nosso orgulho, com a nossa busca, eu diria, por autonomia. O diabo sussurrou no ouvido do primeiro casal que se eles comessem do fruto, eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. E a soberba da vida é exatamente a pretensão humana de se assentar no trono do universo, de ditar as suas próprias regras, de ser o autor do seu próprio destino. É a busca pelo aplauso, pela fama, pelo reconhecimento dos homens, pelo status de ser superior aos demais. Em nossa cultura altamente competitiva, nós somos treinados desde a infância para sermos os melhores, não no sentido de servir com excelência, mas de dominar, de acumular curtidas, seguidores e validações públicas. Nós queremos ser admirados, invejados, aplaudidos. Isso fala que João relata aqui. A terceira característica, que é a soberba da vida. E a soberba da vida nos afasta da humildade do Evangelho, da simplicidade do Evangelho, criando uma barreira de autossuficiência onde Deus se torna desnecessário, uma vez que acreditamos que a nossa própria inteligência, a nossa própria capacidade, nossos próprios méritos, a nossa própria força e os nossos recursos são suficientes para nos dar estabilidade e nos salvar. Quando somamos esses três elementos, compreendemos o motivo pelo qual a nossa geração é tão profundamente agitada, ansiosa e exausta. Estamos correndo em uma esteira que nunca para, tentando alimentar uma carne que nunca se farta, tentando satisfazer nossos olhos que nunca se cansam de ver e inflar o nosso ego que nunca se sente suficientemente elogiado e satisfeito. E aí nós nos tornamos uma sociedade que valoriza o ter em detrimento do ser. Frias, pessoas frias, apáticas, sem sensibilidade. O ser humano moderno se define pela sua profissão, pelo seu saldo em sua conta bancária, pela marca de suas roupas e pela relevância de seus títulos. Mas a verdade teológica contida na palavra de Deus, narrada aqui por João 2:15 a 17, é um choque de realidade. Ele diz: o mundo passa e as suas concupiscências. O mundo passa. Então toda essa estrutura de vaidade, toda essa urgência de acúmulo, todo esse barulho das redes sociais e das cobranças profissionais tem data de validade. Nós estamos gastando a nossa preciosa vida, a nossa energia, a nossa saúde mental e o nosso tempo com coisas que vão virar poeira. Nós estamos trocando o eterno pelo efêmero, o ouro celestial pela bijuteria barata deste século. E é exatamente por isso que há uma necessidade urgente, uma necessidade, eu diria, vital e desesperada de buscarmos urgentemente a Deus no secreto do nosso coração. Diante de uma geração que corre sem saber para onde,
O convite de Cristo é para pararmos. Parar literalmente. Buscar a Deus na era do ruído exige intencionalidade, propósito. Não acontece por acaso. Requer que tenhamos a coragem de fechar a porta do quarto, desligar as notificações do celular que fragmentam a nossa atenção e silenciar as vozes externas que demandam a nossa produtividade a qualquer custo. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, é no silêncio da oração, é na quietude da meditação na palavra de Deus, num momento silencioso, sem ruídos, sem barulhos. É nesse momento que o nosso ser passa a ser restaurado, revigorado. É na presença daquele que nos criou que redescobrimos quem realmente nós somos. Não escravos do consumo, não produtos do mercado, mas filhos amados, criados para a glória de Deus e para o relacionamento íntimo e eterno com Ele. O amor de Deus, nosso Pai, que João afirma ser incompatível com o amor do mundo, é o único antídoto capaz de preencher o vazio existencial que nenhuma riqueza material deste mundo consegue tocar. Nós precisamos entender que buscar a Deus não é uma atividade mística desvinculada da realidade diária, mas o alicerce que nos permite viver no mundo sem sermos moldados por ele. Quando o amor do Pai está plenamente derramado em nosso coração, aí então acontece algo extraordinário na nossa vida. A concupiscência da carne, que João fala aqui no versículo 15, quando o amor de Deus é derramado em nosso coração, então a concupiscência da carne perde o seu controle sobre nós. Porque nós encontramos a verdadeira satisfação da nossa alma, que é estar na presença de Deus, em comunhão com o nosso Senhor. A concupiscência dos olhos, ela é desarmada pela virtude do contentamento, que nos faz olhar para a vida com gratidão, gratos por tudo quanto o Senhor nos agraciou, celebrando o que nós somos em Deus e não o que nós possuímos materialmente. E a soberba da vida é quebrantada pela beleza da cruz de Cristo. Cruz esta que nos ensina que o maior do reino dos céus é aquele que serve e que a verdadeira grandeza não está em ser aplaudido pelos homens, mas em ser conhecido e aprovado pelo Pai. O contraste final que João estabelece é de uma clareza, eu diria, cortante. Enquanto o mundo e seus desejos estão em um processo contínuo de erosão e desaparecimento, ele diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, para sempre. Então há uma promessa de eternidade, de estabilidade e de paz real para a vida daqueles que escolhem a contramão do sistema mundano. Fazer a vontade de Deus nesta geração agitada significa resgatar a prioridade do ser, significa investir tempo naquilo que não pode ser comprado, como o caráter, a santidade, o amor ao próximo, a comunhão com a igreja, a comunhão com os irmãos, a comunhão com Deus e o cultivo de uma vida interior profunda com o Espírito Santo. E esta vida interior deve ser alimentada diariamente pela palavra de Deus, que é o nosso alimento. Significa ter a coragem de dizer não a convites que prometem o sucesso financeiro, mas destroem a família. A dizer não ao ativismo religioso que mascara a ausência de intimidade com o Senhor e abraçar uma vida
de simplicidade e devoção e dependência total do alto. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, o meu desejo é que este simples devocional, nesta manhã, possa ecoar em nossa mente como um chamado ao despertamento espiritual, para que não venhamos permitir que o brilho falso do Éden moderno venha desviar os nossos olhos da beleza da árvore da vida, que é a cruz de Cristo. Que possamos ter a sensibilidade e a sabedoria de edificar a nossa existência não sobre a areia movediça do ter, que o tempo consome e a traça destrói, mas sobre a rocha inabalável do ser e do ser em Deus. E que o nosso coração seja guardado de amar o mundo e de amar as suas ilusões passageiras, para que nós possamos viver com a mente fixada na eternidade, sabendo que a nossa verdadeira pátria não é aqui e que a nossa maior recompensa está guardada nos céus. O meu desejo é que todos nós possamos, no dia de hoje e em cada detalhe de nossa caminhada, escolher a boa parte, como fez Maria, irmã de Marta, aquela que não nos será tirada, permanecendo firmes, constantes e cheios do amor do Pai, para sempre. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.